Fala, minha galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, é nós aí na pegada da geografia. Pessoal, agora a gente vai dar continuidade naquela nossa aulinha de agricultura e vamos entender um pouquinho melhor como que essa agricultura ela vai acontecer no Brasil, tá bom? É claro. É um tema extremamente complexo, tá? A gente vai tentar dar uma abreviada, pegar os principais pontos, o que o Enem anda cobrando. Pessoal, lembra aquela pegada da Revolução Verde? Sim, essa Revolução Verde que vai sair na segunda metade, vai acontecer na segunda metade do século XX, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, ela vai chegar também no Brasil. Esse processo de modernização no campo do mundo subdesenvolvido chega também no Brasil. No Brasil ela chega principalmente na década de 70, 1970, na reta final de 1970, que vão chegar a essas novas técnicas. Turminha, eu quero que você entenda uma coisa bem simples sobre a agricultura no Brasil. O professor acaba falando mais agricultura, que é onde a gente vai ter as principais alterações, mas já a gente fala um pouquinho da pecuária. Pessoal, a agricultura, ela é muito dinâmica hoje, e a gente tem um vício de acreditar sempre que a agricultura é para produzir alimentos, tá? E tira isso da sua cabeça. A agricultura, ela não é simplesmente para produzir alimentos. Hoje a função agrícola, ela é muito maior do que essa, tá? Por exemplo, a partir da agricultura, a agricultura ela tem uma função energética também. Ou seja, a gente vai ter hoje o etanol, né? Um grande combustível aqui no Brasil, que ele é derivado de cana-de-açúcar, é um gênero agrícola, olha só, que está no Brasil desde as plantations, né? Do período colonial. A gente vai ter aí, por exemplo, o biodiesel, tá ok? Que é uma alternativa aí a óleo diesel, né? Derivado do petróleo, e esse biodiesel vai ter mais da metade da sua matéria-prima, a soja, tá ok? Então, olha só a função da agricultura, como ela está mais dinâmica. A gente vai ter a agricultura, uma grande fornecedora de matéria-prima para a indústria, uma agricultura ali voltada na indústria, e é claro, uma agricultura que está cada vez mais, quando a gente fala do Brasil, com peso muito grande na nossa pauta de exportação ali dos produtos que o Brasil acaba exportando. Os gêneros agrícolas, ele tem um peso muito importante mesmo, que acaba isso gerando divisas, né? Divisas cambiais é a entrada de dinheiro, valorização do nosso aqui para o Brasil, tá ok? Então entenda essa dinâmica da agricultura. A agricultura, assim, ela tem um peso muito importante. E é uma agricultura, quando a gente fala de Brasil, é uma agricultura que tem muitas polêmicas por trás dela, tá? Primeira polêmica quando a gente fala de Brasil, uma agricultura concentradora, tá? Galera, se for falar, eu sei que o professor Anderson já disse um pouquinho, mas a alternativa, ela for falar de questão agrária no Brasil, olha, uma palavra que define muito bem, concentradora, tá? A história da agricultura brasileira, ela vai para esse sentido de concentração fundiária, onde muitos têm pouca terra e onde poucos vai ter muita terra, tá ok? Existem alguns fatores históricos, desde as plantations, na época da colonização, uma política que se chamou Sesmarias. A gente vai ter o período do café, né? A própria lei de terras de 1850, que vai dar um valor à terra, isso acaba privilegiando grandes proprietários de terra até então, a galera que tinha posse. E as políticas até a da Revolução Verde, né, onde a modernização ela foi principalmente para os setores de latifúndios, né, os grandes proprietários de terra. Então, todo esse perfil histórico traz um caráter concentrador aqui na agricultura do Brasil. Pessoal, e o que chama muito atenção quando a gente fala de agricultura no Brasil vai ser a ocupação do Centro-Oeste. Essa ocupação do Centro-Oeste, ela fica conhecida como o avanço da fronteira agrícola. Entenda que fronteira vai ser todo o espaço, aquela região de limite, onde acaba um território e começa outro. E esse território a gente pode estar falando de um território produtivo, tá? A gente pode estar falando de um território natural, tá ok? Quando a gente fala do avanço dessa fronteira agrícola, quer dizer que houve uma expansão da atividade agrícola, na verdade agropecuária, para o Centro-Oeste. E essa expansão da fronteira agrícola, ela só acontece por quê? Por causa da modernização que vai acontecer no campo do Brasil
pós-Revolução Verde, onde, por exemplo, o solo do Centro-Oeste, que a gente vai ter o principal bioma, não é o único, o cerrado, o solo desse cerrado, considerado ácido, né, com vários limitadores naturais ali para um aspecto produtivo, a gente começa a fazer uma correção desse solo, né, ou seja, melhorar esse solo, aplicando esse solo um caráter produtivo, e assim fica um solo passivo de ocupação, a gente pode ocupar ali para a agricultura, tá ok? Uma das técnicas, acredito que seja mais conhecida para essa correção do solo do cerrado, é uma técnica que se chama calagem, onde a gente vai adicionar calcário a partir do cal, né? Que vai ter um pH ali mais neutro, né? E um solo ácido vai dar ali um equilíbrio, né? No pH do solo do cerrado, diminuindo um pouco a sua acidez. Tá ok? Galera, e nisso vai avançar a agropecuária para o Cerrado, para o Centro-Oeste, avançando essa fronteira agrícola. Turminha, e a gente sabe que o Cerrado ele vai ser a principal vítima dessa situação, tá? O Cerrado que hoje, olha lá atrás, é considerado um bioma hotspot. O que é um hotspot? É todo bioma que possui uma elevada biodiversidade e que se encontra em plena ameaça, tá ok? Que está correndo risco da sua extinção, que representa o risco de várias espécies e muitas delas sendo espécies endêmicas, tanto da fauna quanto da flora. Endêmicas é aquela que a gente só acha naquele local, tá? Então isso é muito sério. Quando a gente fala de agropecuária e a gente fala de cerrado, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio aí nessa situação, tá? Então o hotspots, o cerrado é um hotspot. A Mata Atlântica também mas o cerrado também é outro bioma ali de hotspots. E não são só consequências ambientais que esse avanço de técnica ele vai acabar trazendo. A gente vai ter algumas consequências sociais também. Vejamos que nas áreas que a gente vai ter o avanço da fronteira agropecuária aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, contando inclusive com esse fresquinho de 2017, está havendo um aumento da violência no campo e muito dessa violência com morte, onde 2015 quebra-se um recorde de 12 anos atrás, né, até 2015, 2016 quebrado esse recorde de morte do campo e 2017 até o mês de setembro a gente já está com 63 mortes no campo, tá? Que está uma razão diretamente relacionada à posse da terra, né, a ocupação da terra, tá ok? E isso é muito sério, tá, gurizada? Então você pega que esse avanço da fronteira agropecuária vai trazer algumas consequências aí na relação social também. E a gente vai ter alguns atores, né, alguns agentes, alguns elementos do campo que vão entrar em conflito, né, que a gente consegue ver esse campo até um hostil hoje no Brasil. Como a gente vai ter a agricultura moderna, né, a gente vai chamar de os latifundiários da agricultura, os latifundiários da pecuária, tá? A gente vai ter a relação dos madeireiros, né, que também tem uma função, principalmente ali no avanço dessa fronteira, quando cerca a Amazônia, a gente chama isso de arco do desmatamento, né? A gente vai ter a atividade dos madeireiros muito incisiva nessa localidade, tá? A gente vai ter os indígenas, os quilombolas, a gente vai ter o pequeno produtor, né? Então todos esses agentes ali, eles com interesses diferentes ali perante a terra, vão acabar entrando em conflito e é o saldo que a gente vai ter hoje, né? 2015, aproximadamente 50 mortes ali no campo, tá? 2016 já ultrapassa, já chega nas 6 dezenas, né? 61 mortes. Em 2017 a gente já está com 63 somente até o mês de setembro. Então isso é uma consequência muito séria ali desse avanço da fronteira agropecuária. O que a gente pode falar mais também nesse campo, turminha, é que é um campo de contraste. Tome muito cuidado que quando a gente fala de Brasil, esse campo brasileiro, o espaço agropecuário é de contraste. O que é isso? Eu vou ter desde esse cara, que é um produtor moderno, eu vou ter o cara, um produtor ali de subsistência, né, que produz o alimento para o seu próprio consumo de sua família. Sim, existe muito isso ainda no Brasil. Então é um Brasil com um campo de contrastes. E dessa agricultura moderna, turminha, vem chamando muita atenção os transgênicos, tá ok? O que são os transgênicos? São aquelas sementes que há uma modificação genética internamente, uma transgenia, né? São os OGMs, organismos geneticamente modificados. E modificados por qual razão? Uma, para ter uma maior resistência a pragas e outra, para
ter um processo de crescimento mais acelerado e com produtos, né, com gêneros mais avantajados, de maior, aumentando a produtividade. Isso é positivo, mas possui algumas polêmicas nos transgênicos, que a gente vai ter o risco à saúde, né, a gente não sabe, muitos dentro da corrente da biologia, né, vão discutir sobre esse risco à saúde. A gente vai ter ali o risco à economia, a gente tem a Monsanto, né, que é um laboratório que vende transgênico, vende semente, que controla ali de 80% a 90% do mercado mundial de transgênicos, e o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, ficando atrás só pro pai deles, que é os Estados Unidos, tá ok? E o terceiro risco é a biodiversidade, né? A gente vai ter as pragas cada vez mais resistentes, isso representa uma ameaça ali à fauna e à flora, beleza? Pessoal, e só pra gente terminar a nossa pegada, tá? Aí de agropecuária, é entender que hoje o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, beleza? O Brasil hoje possui mais de 230 milhões de cabeças de gado, tá? Então isso é muito expressivo, tá? Tem mais gado do que gente no Brasil, né? Tem mais boi do que gente, tem gente que vira boi ainda. Então a situação não vai se alterar mesmo, beleza? Galera, um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!